Futebol de salto alto. Boas malta, sou o João Teixeira. Sou o Bernardo Guimarães. Estamos aqui para vos apresentar o podcast Futebol de Salto Alto. A nossa primeira convidada foi a Ruth Costa. Foi uma conversa muito agradável. O tema da conversa foi férias de sonho. E como não podia deixar de ser, abordámos também a sua história enquanto atleta. A conversa alongou-se um bocado, mas nós decidimos publicá-la por completo porque fazia todo sentido. E por isso fiquem então com a conversa com a Ruth Costa. Ora bem, vamos começar então? Matamos já assim aqui? Não sei, vamos lá. Ruth, estás preparada? Nervosa? Um bocadinho, não? Não. Estás bem? Estás bem instalada? Estou ótimo. Então se calhar estávamos mais nervosos Este que ela, sofá é não bom. Bem, então, bem-vindos ao Futebol de Salto Alto. É um podcast que vai abordar um pouco o futebol feminino, mas também outros temas. Temos a nossa primeira convidada, é a Ruth. Olá, Ruth. Olá. Como se Boa noite. Boa noite. Isto está gravado à noite. O pessoal não sabe, mas isto está a ser gravado à noite. A primeira pergunta o Jota, é como nós quisermos. Ele tinha ali já preparado, eu vou mandar já para ele. E eu entro mais, estás a ver? Ruth, podemos começar a abordar um bocadinho o teu percurso até atingires este patamar do campeão nacional, não é? Começaste na Casa do Povo, de Martim, certo? Sim. Aborda-nos um bocadinho então a tua história, o início da tua história. Ok, bom. Primeiro, acho que o Bernardo já tem conhecimento disso, mas eu era jogadora de voleibol, não era jogadora de futebol. Exatamente. Joguei durante 7 anos. Depois a minha equipa não tinha escalão acima de júniores e eu, numa brincadeira, durante o verão, fui experimentar um torneio de futsal e gostaram daquilo que viram. Disseram, olha, anda a fazer as captações comigo, eu estou lá, é o meu primeiro ano. E eu decidi arriscar e fui lá. Ui, peço para falha minha. Diz. Não, desculpa. Vocês não ouviram às 13 horas? Sim. Ok, já não é à noite. Falha. Não, mas continua, desculpa, continua. Pronto, e então eu decidi experimentar. Na altura até tinha uma boa proposta e engraçada, a proposta era do Braga, de voleibol, e era para vir treinar, só que era todos os dias das 6 às 10. Já era destino vir parar a Braga. Provavelmente sim. E então, como aquilo era um bocadinho complicado com as escolas, meus pais disseram logo não dá, a primeira escola. Exatamente. E eu pronto, depois fui experimentar e acabei por ficar. E nem era guarda-redes, era avançada. Exatamente. Sentava ali na ponta esquerda do banco. Não tinha noções, estás a ver? Eu tinha raça e tal, mas noções táticas não tinha nenhumas. Eu vinha de voleibol, desporto é coletivo na mesma, mas nada a ver. E pronto, e depois da primeira época, nós tínhamos um torneio sub-18, acho eu, aqui da Associação de Braga, e as nossas guarda-redes eram todas mais velhas, portanto a conhecida Rosa tinha, na altura, acho eu, 48 anos, ela não ia fazer o torneio sub-18. E o Mister começou lá a rodar as jogadoras pela posição, até que chegou a minha vez, e na altura a Joana Carvalho era uma das nossas melhores jogadoras. Ele faz um remate, aquilo, eu faço a defesa e me disse, viu ali qualquer coisa. Eu nem sei como é que defendi, mas ele viu qualquer coisa. No final foi o instinto. Ruth, não queres vir ao torneio? Eu, mesmo inocente, Mister, o que é preciso? E ele, umas luvas. E eu sigo no dia seguinte, fui à Sport Zone, escolhi as luvas mais baratas, e vamos para o torneio. E pronto, e foi aí que começou tudo na baliza. O meu primeiro gol sofrido foi vergonhoso, nem vou contar. Não, conta aí para toda a gente saber. Pronto, ok, o meu primeiro gol sofrido, isto é muito vergonhoso. Estávamos a jogar, aquilo era futebol de 7, há um livre, e eu caí a barreira, e eu via-se futebol naquela altura, só que não via tanto como gostava de voleibol, pronto. Alguma cultura desportiva, mas não de barreiras. Siga a fazer a barreira, não sei quantas jogadoras, mesmo à boss, Zau atrás da barreira e as jogadoras um do outro lado. Foi fácil elas escolher o lado. E eu pronto, quando me perguntam o momento mais vergonhoso, eu conto sempre este, porque realmente foi ridículo, mas deu para aprender. Exatamente. Aprendi que o guarda-redes estava sempre do outro lado da barreira. Mas será que foi este ou foi aquele em que a central grita fora de jogo? Em vez de ser a árbitra e
e alguém agarra a bola. Estudaram Bem bem preparado. bastante. Ele bem preparado. Esse também foi. Mas esse aí não foi. Assim, ok. Considerando que eu estava no início, é que se calhar aquele não foi tão vergonhoso. Mas é assim, eu já estava com uma bagagem de experiências boa. Esse foi caricato. Foi ridículo também, não sei o que é que aconteceu. Mas realmente para mim era fora de jogo e tal. Eu parei a bola, meto a mão na bola para descontrair e de repente a árbitra vinha correr. Oh, Ruth, não era fora de jogo. E eu, eu nem sabia o que é que ela ia fazer ali naquele. Desculpe, é que eu ouvi que era fora de jogo. Pensei, também foi. Mas vá, não houve vermelhinho para ninguém. Não, ainda bem, senão depois o Mister mandava-me embora. E qual é que foi depois então o passo seguinte? Pronto, depois eu gostei da experiência de ser guarda-redes e eu sempre fui muito ambiciosa, muito perfeccionista. E depois de fazer um jogo contra o Boa Vista, em nossa casa, no Martim, tive logo um estágio de seleção e uma das jogadoras do Boa Vista veio falar comigo, a dizer que a treinadora estava interessada e para tentar perceber o que é que eu ia fazer no ano seguinte. E ainda bem, por um lado, porque coincidiu com o meu ano de transição para a faculdade e eu ia estudar para o Porto e então tudo ficou mais fácil e mandei-me para o Boa Vista à procura de melhor e a jogar na primeira divisão e também foi um bom ano, foi no ano que eu venci a Taça de Portugal. Foi juntar o útil ao agradável, veio para o Porto jogar, Exatamente, para mais estudar, já não houve aquela, a escola e tal. Era estudar, responsabilidade. Exatamente. Sim. Mas para eles sempre era faculdade primeiro, estudos primeiro. Claro. Tu sempre tiveste essa capacidade de manter os estudos e o futebol sempre no topo. Sim, assim foi muito difícil. Há pessoas que desistem. Que desistem ou de uma ou de outra, não é? Exatamente. Mas no caso, não é o futebol feminino E em na Portugal. altura nem sequer era... Ainda não é totalmente profissional, mas na altura nem se muito compara ao que é agora. Não, nada a ver. E assim, entre optar... claramente ia optar pela faculdade, Claro. porque isso é que depois ia-me dar futuro profissional. O futebol era apenas um sonho, mas consegui conciliar. Foi muito difícil até porque o meu curso era teórico-prático e na altura eu continuava a morar em Barcelos. Pois era aí que eu ia chegar. Sim, exatamente. Eu continuava a morar em Barcelos, estava no Porto e pronto, e jogava lá naquele ano e meio, porque depois eu lesionei-me e naquele ano e meio. Espera, exato, ok. Já está, ela já está um Já passo estou à a frente. tocar. Ok, porque as pessoas não sabem, mas tu moraste sempre aqui e Sim. em Braga, já agora pronto, podemos dizer que estamos em Braga. Aproveito já para agradecer ao Braga, ao Jorge, pelo apoio, como ele se disponibilizou desde o início a ajudar-nos e também pelo que sei à Sofia e ao senhor Teixeira. que pelo que eu vi então a tal reportagem e ele parece ser muito fixe. É um grande senhor. E então, pronto, tu moraste sempre aqui e fazias essa batalha. Braga, Porto, Sim. Braga, na altura ainda não. Depois ainda foi mais longe. Sim, depois ainda consegui aumentar o nível. E entretanto, essa lesão. Não sei se queres contar a lesão. Sim, posso contar. Olha, creio eu que tenha sido nas meias finais da Taça de Portugal, no segundo ano que eu estava no Boa Vista, em março, no dia 2 de março, nós tivemos jogo e foi um momento engraçado, porque engraçado, não tem muito engraçado, mas nós jogámos no domingo. No sábado eu fui comprar umas luvas novas, estava aquela coisa de vamos outra vez à final da taça. Já mais carinhas um bocadinho, cá primeiro. Sim, já percebi um bocadinho mais de luvas nessa altura. E então fui comprar umas luvas novas e eu nunca usava talas. As minhas luvas eram todas sem talas, só que a loja só tinha luvas com talas. E eu pronto, olha, vamos jogar. É engraçado, quando vim embora estava a falar com os meus pais. Eu já ouvi histórias de guarda-redes que partiram os dedos por causa de jogar com talas. E mãe, está bem, pronto, mas olha, tem cuidado, não sei o quê. E eu pronto, no jogo, aquecimento, pego nas luvas e aquilo, não estava a colar, eu não estava a sentir confortável. Eu comprei as luvas novas, já não as vou usar. Encostei as luvas, peguei nas antigas. Pronto, e justamente nesse jogo, parto o dedo, que não era com as luvas com talas e... foi um lance, mais um lance ridículo. Lembro na altura era um cruzamento, foi a Norton que eu às vezes brinco com ela, que ela me partiu o dedo, mas é tudo na brincadeira.
ela faz um cruzamento, a bola é muito desviada da baliza, só que na altura, como eu estava a bater mal os pontapés de baliza, com aquela mania do perfeccionismo, faz as coisas bem, não, vamos sair da baliza, vamos segurar esta bola e jogar. E correu mal. A bola, nem sei como é que aquilo bateu na mão, e na altura, acho que é uma coisa que nós sentimos dentro de nós. Eu disse, pronto, já foste. E a partir daí também ouviste falar que o pessoal a jogar com luvas sem talas também parte dele. Exato, e eu provei que as pessoas que não jogam que partem deles na mesma. E a seguir a isso, o prognóstico foi o pior, pelo que eu sei. Assim, entre o meio em que eu tiro a luva e depois vejo pessoas a vomitar e não sei o quê, e eu, o que é que se está a passar? E a lesão é minha. E tive a sorte de ter duas colegas, uma colega de equipa e uma adversária, uma que estava a tirar medicina e outra fisioterapia, que atuaram logo no momento. Acho que também foi bom, e isso também mostra um bocado a solidariedade que há no futebol. E acho que é um momento, um bom momento. Sim, e no futebol feminino eu acho que se nota mais isso ainda. Sim, sempre. Temos jogos que a bola rola, não há ninguém a perder tempo. Sim, nós temos uma forma se calhar diferente de ver o jogo, mesmo agora com esta fase de iniciação ao profissionalismo. Sim. Acho que há alguns pormenores, algumas características que o futebol feminino tem que não se perdem. Sim, foi um bocado isso, até acho que me fez apaixonar um bocado por esta parte, porque o futebol em si estava muito saturado. Está. Sim. E o futebol feminino estava por explorar. Além de essa vertente aí, as jogadoras de futebol feminino, aqui há. Agora ainda acontece na segunda divisão, é porque querem, porque ninguém lhes paga, ninguém. E na primeira. E na primeira, exatamente. Sim, na primeira eu vejo já Sporting e agora Benfica, sim, os jogadoras que vêm de fora, mesmo aqui no Braga. Sim, ok, sim. Podem até não ter um salário, mas têm. Mas ajudas de custo. Mas para aqui virem nos clubes, vêm de fora sim. E reforçam, os clubes reforçam-se e isso custa dinheiro. Era aí que eu queria chegar. E não há isso no resto do. Há um espaço ainda grande, se calhar por desenvolver, com o tempo vai chegar lá, né? Também não pode ser tudo de uma vez, mas foi isso que me fez gostar mais. E isto para chegar à tua lesão, né? Tu depois tiveste o tal prognóstico que tinhas que deixar. Sim, depois na altura pronto, fui diretamente para o São João e fui transferida para o meu hospital de residência. Tinha que ser operada e uma das coisas que eu continuo sem perceber é como é que um doutor me diz que tem que ser operada em 2-3 dias e depois vou para outro hospital e o doutor diz-me: olha, tu tens de ser operada, mas tenho muitas ancas para operar à tua frente. E eu fico a olhar para ele. Quer dizer, depois também ali não tinha poder de decisão, porque se fosse por conta própria depois a seguradora não assegurava os custos. Isso é outra coisa que isso acontece. Pronto, exato. E também deixar aqui um alerta às jogadoras para preservar sempre fisicamente o seu estado, porque por vezes quando as coisas acontecem, quando não acontece não há problema nenhum. Sim. E as seguradoras estão sempre, mas noutras situações, por exemplo como a minha, acho que foi uma falha. Mas pronto, exato, e depois o primeiro médico operou-me, tive um processo de recuperação de longa duração, foram 8 meses que tive parada. As coisas depois na faculdade também se complicaram, como eu te disse, tinha práticas e eu não estava a conseguir fazer, então tive que me adaptar um bocadinho a tudo isso, de modo a não deixar nada para trás. Como sempre. Uma característica tua. Sim, tinha que ser. Exato, e depois do primeiro diagnóstico, o primeiro médico dizer que não podia, eu procurei um segundo médico, e esse médico disse que me ia voltar a operar para ver se fazia alguma coisa, e realmente operou. E no terceiro médico ele diz-me: menina, você não pode jogar mais, não esqueça isso, tudo o que seja desportos com as mãos não é para si, procura outra coisa porque não dá. E eu... Como é que é ouvir isso aí? Na altura é um sonho destruído. Na altura eu acho que eu ouvi, mas não queria acreditar.
não queria acreditar, e depois assim como tinha aqueles problemas todos na faculdade, foi uma forma de eu me desviar desse caminho, e então ok, deixa-me focar agora na faculdade, fazer isto, vamos na superação, porque era complicado. Tinha voleibol, tinha handball, natação, tudo. Eu lembro-me na altura, a minha professora de natação disse: a menina, tem um mês para treinar, esqueça, você não vai conseguir. E eu ia todos os dias para a piscina antes das aulas treinar, às vezes a fazer costas, batia com a mão no bordo da piscina e quase me afogava das dores, mas siga, vai lá outra vez. Foram momentos muito, muito complicados e quase ninguém sabe. Mas dos quais agora te orgulhas, sem dúvida. Sim, sem dúvida, e no fundo, sempre que olho para trás é a minha luta, a minha superação que eu vejo, e se isso foi possível, então a partir daquele momento, para mim, tudo foi possível. Porque tu acabas já por ser uma não sei se eu sei que tu não te vês assim por a tua humildade, mas és uma referência a nível nacional. E se calhar há muitas raparigas que se calhar já passaram por isso, porque nas outras divisões não existe tanto este profissionalismo, esta qualidade, se calhar depois nos tratamentos. Aliás, foi o que te aconteceu, não é? E não sei, qual é a tua mensagem, se calhar? Sim, é assim, de facto, às vezes, pronto, contando a minha história rápida, as pessoas ficam um bocadinho surpreendidas do percurso, e a verdade é que eu sempre acreditei muito no trabalho, mas ninguém me pode dizer que não há talento aqui, porque eu joguei 7 anos de voleibol, com 16 anos comecei a jogar futebol, passado um ano fui para guarda-redes e agora tenho 25 anos e sou profissional, e como tu disseste, sou uma referência nacional. Portanto, é sinal que sim, há muito trabalho, porque eu trabalhei muito, e sim, houveram momentos muito difíceis que se calhar outra pessoa passava ao lado e ia procurar outra coisa, e eu não, bati de frente, pisei e siga, vamos lá, vamos contra isto, que era o que eu queria. Como em tudo, né? que tu fazes é assim, um bocado, às vezes até acaba por ser uma inspiração para mim também, às vezes confesso, mas acho que é para toda a gente que te conhece, ou sim, eu acho quem te conhecer minimamente, pessoalmente, sabe que tu se calhar fica surpreendido por saber isto tudo, porque nós vemos, né? Mas vemos ver de fora é uma coisa e depois saber... No fundo eu acho que é aquela coisa do toda a gente vê é o topo do iceberg, e o que sobra mais ninguém vê, e algumas pessoas que me acompanham desde que eu comecei a jogar, por exemplo no Boa Vista, que foi quando eu tive um bocadinho mais de visibilidade em termos nacionais, porque naquele ano ganhámos a Taça de Portugal e a visibilidade aumentou um bocadinho, comecei a ter mais olhos em cima de mim, e acho que ainda hoje recebo mensagens de pessoas que eu sei que há 3 anos, 4 anos atrás me mandavam mensagens a apoiar, que acompanhavam, ainda hoje acompanham, e nos momentos bons e nos momentos maus fazem referência àquilo que eu era antes, àquilo que eu construí, para nunca me esquecer disso, e acho que isso é o mais importante. Claro. Quer dizer que eu estou a deixar alguma coisa aqui, pelo menos para alguém. Sim, isso deve ser, pelo menos eu acho que deve ser um objetivo de cada um de nós. Sim, deixar um legado, sim, porque no fundo andamos cá para alguma coisa. Exatamente. Não é só ir trabalhar das 9 às 6 e depois sobreviver com salário. Não, eu acho que sim, acho que todos nós temos, qualquer que seja a área, acho que todos nós, muitos se calhar ainda não... Devemos ter objetivos grandes. Sim, sem dúvida, isso é que nos faz andar, senão claro. Andamos aqui parados. E aliás, este podcast é um bocado isso, não é? Já agora, por isso, e eu tenho que te agradecer também por teres logo desde o início, já aqui há algum tempo atrás, tínhamos falado, o projeto ia ser outro, o nome era o mesmo, e tu disseste sim senhor, quando é que é? Deu aquela forcinha. Claro. Pronto, claro que sempre com aquela distância que depois temos, cada um tem as nossas vidas. Exatamente. E cada um tem as suas vidas, mas pronto, quem tem que falar aqui és tu, e a seguir
voltas tu, aliás, eu não sei se tu já viste, João, mas ainda hoje ela não dobra muito bem aquele dedo. Não, eu não sei qual continua é o dedo, sem. não sei É este. As pessoas não estão a ver, mas pronto, fica aquela imagem. Okay, pronto. Vou imaginar Vou o dedo. imaginar o dedo. Isto é aqueles momentos espetaculares que existem. Sim, Mas- depois nós metemos uma foto. Fica aqui o suspense, mas é verdade, ela não dobra o dedo e. É melhor para agarrar a bola. Já não- tem. Está ali, está fixo. Mas- Siga a partir os outros todos. Já não é preciso as luvas de talas. Pronto, mas tu a seguir recuperas, continuas na faculdade e começa a surgir o. Quando é que surgiu a albergaria? Sabes que eu no outro dia estava a pensar quando é que te conhecia ou como é que te conheci, já não me lembro. Opa, eu vou-te contar então. Então estava no terceiro ano de faculdade, estava a acabar a minha licenciatura, escolhi metodologia de futebol, óbvio, ou era futebol ou era voleibol, mas pronto, como já me tinham ali cortado as pernas, ok, isso não dá para jogar, então vamos fazer alguma coisa Claro. engraçada, posso treinar, posso fazer o que eu quiser, Claro. desde que continuo a sonhar. Que gostes, né? Exato. E então, metodologia de futebol, depois acabei por ir estagiar no Salgueiros e conheci o meu tutor de estágio, que é o Mr. António Pontes. Sim. Um abraço para ele já. Yeah. Já agora, exato, 2. Ele foi muito importante no meu regresso. Acho que foi exatamente, quase só por ele. Claro que tem ali um bocadinho meu, mas grande parte foi por ele. Porque ele teve a estudar. Ele teve a estudar e depois viu o meu percurso. E no primeiro treino que eu fui lá, a primeira coisa que ele me disse foi: quando é que voltas ao futebol? Começou ali e tal, e eu já vi que tinhas alguma qualidade e tenho acompanhado o futebol feminino e pronto, e então foi mais nesse sentido que ele trouxe-me de volta, porque andava-me sempre ali a picar e nos treinos com os miúdos, e ele lá, esta treinadora não sabe encaixar uma bola, e ali com aquelas coisinhas, Claro, sim. e eu queria mostrar alguma coisa, mas depois também tinha algum receio, e lá está as opiniões dos médicos, não é? Mas sobrevalorizámos, se calhar, um bocadinho aquilo que são essas opiniões. E pronto, e depois aquilo passou a ser mais sério, ele disponibilizou-se para me treinar aos pouquinhos, para eu ver como é que me sentia, até que passámos mesmo a trabalho de campo. E ele foi fundamental e foi uma enorme ajuda, porque ele vinha para a faculdade antes das aulas. Eu já acordava cedo, mas naquela altura ainda acordava mais cedo para vir treinar antes das aulas, porque ele depois também tinha o trabalho dele e à noite tinha os treinos dele. E então pronto, começámos a fazer uns treininhos, assim, coisa fácil. E eu comecei outra vez com aquele bichinho de isto está a dar, não está a doer, estou a conseguir. Será que isto será que vai dar? Mas então, não tinhas o aval médico para... Não tinha. Aliás, eu nessa altura ainda estava a fazer fisioterapia. Estava nas últimas sessões, depois da segunda operação. E começámos ali e acabei por ter algumas propostas do Vila Verdense, na altura, e do Albergaria. Pronto, eu contei-lhe e ele ficou super entusiasmado e ok, vamos aumentar. Na primeira, já estavam na Sim, primeira. eram 2 clubes da duas. primeira divisão. O Albergaria até. Sim. E o Vila Verdense também já andava ali Sim, sempre sim, em sim, cima, sim. não é? E então foi basicamente isso que aconteceu. Eu ponderei as duas situações. Como eu queria algo, lá está, como eu sempre desejei algo mais, o que aconteceu foi eu optei por o Albergaria, não desprezando aquilo que era o Vila Verdense e que eu enquanto clube, embora este ano tenha descido de divisão. E pronto, começou mais uma batalha, que era Barcelos, Porto, Aveiro, para treinar. E na altura, pronto, o Albergaria apresentava uma missão diferente, ainda estava na Taça de Portugal, era esse o grande objetivo da equipa e foi nesse sentido que foi a minha escolha, foi simplesmente por ambicionar algo mais. Sempre a pensar alto. Sim, eu acho que já é uma característica minha, acho que nasceu comigo, porque no fundo, mesmo aqui, continuo com essa ambição de sempre querer mais e sempre trabalhar mais, independentemente do meu contexto. Acho que é algo que já ninguém tira de mim. E o que era mais que o Braga agora? Isso é uma boa pergunta. É assim, eu acho o crescimento aqui, eu já disse isto e digo abertamente, aqui em Portugal não pretendo jogar em outro clube. Acho que sim. Se calhar não faz muito sentido, acaba por não fazer. Sim, acho que Porque é quase como
dando o exemplo do futebol masculino, quem joga num Porto não joga num Não Benfica, ou exatamente. ao contrário. Sim, eu acho que é nesse sentido. No fundo é o patamar. Exatamente. Estando num grande clube, num Claro. clube que me oferece, daquilo que eu sei, as melhores condições em termos de trabalho. Creio que este seja o clube com melhores condições de futebol feminino. Sim. E depois estou perto da minha família, estou perto de casa, depois tenho outras coisas à parte do futebol que procuro investir na minha área, na área do exercício físico. Claro. E então também tenho tudo aqui. Portanto, sonhar mais seria procurar outra liga Fora do país. fora. Sim, claramente. Tinhas Têm alguma? surgido oportunidades, não é? Eu para já tenho decidido ficar aqui. Pronto, basicamente o que tinha acontecido até agora era que eu comprometi-me a ganhar um título por este clube. E já aconteceu. Agora vamos ver o que é que o futuro reserva. Sim, porque depois tem sempre aquele lado que passas a ser uma figura. Tu és tu e a Vanessa. Sim, somos São as as únicas únicas que jogadoras estão que desde- estamos Desde o início do projeto. Desde o início. Exatamente. E passas a ser um bocado uma figura do clube. Isso torna-se também. É uma responsabilidade. Vocês são muito acarinhadas pelo público. Sim, sem E, dúvida. Como é que é? Como é que foi passar um bocado. Porque o futebol feminino também tem isso. Há ali clubes que não têm ninguém a ver, basicamente. Sim, essa transição foi boa no sentido, eu fiquei bastante surpreendida com a forma como os adeptos do Braga se diferenciaram nas bancadas, entendes o que eu quero dizer? Sim. O facto é que eu sinto que é diferente estar aqui, não é por eu estar aqui, mas das experiências anteriores que eu tive, eu sinto que o clube tem uma mística diferente, e isso é bom e no fundo é também por estas pessoas que nós trabalhamos todos os dias, é para chegar ao fim de semana e também dar um pouco de alegria, e foi nesse sentido sempre a nossa luta, e tal como eu já declarei, sempre senti um bocadinho comprometida e em dívida com os nossos adeptos, a partir do momento em que nós não conseguíamos trazer um título que era tão aguardado título, nós Sim. não conseguíamos, e no fundo eu sentia-me em dívida. E acho que o ano passado foi um ótimo ano nesse sentido, acho que cumpri a minha dívida com eles. Sentiram alguma vez a diferença entre o Sporting ser, se calhar, um nome mais forte, em termos de nome, só em... Percebes o que eu quero dizer? Contexto, sim. Provavelmente, em termos de no massa primeiro ano, adepta, talvez. sim, creio que não é? O peso da liga masculina depois também terá alguma influência. Sim, era mais por aí, era mais aí que eu queria, que eu estava a tocar. Sim, porque depois, assim, em campo e tudo, acho que no fundo nós perdemos os títulos sempre muito com pormenores, entendes? Sim. Em pormenores, não era a questão de chegar lá e dizer, eu digo sempre isto. É um facto que o Sporting foi campeão, venceu a Taça de Portugal, depois no ano seguinte, o primeiro ano do projeto, ganhou a Supertaça, mas eu, sinceramente, e não é por ser jogadora do Braga, que eu te digo que o Sporting era claramente superior ao Braga, e eu não acho isso. Eu acho que as coisas se decidiram em pormenores, e muitas vezes agora o futebol vive disso, quando a competitividade está ao mesmo nível, os pormenores fazem diferença. Os detalhes. Sim, exatamente, eu acho que foi mais nesse sentido, porque a tendência podia dar para os dois lados, na minha opinião, e acho que muitas vezes foi ali uma pontinha de sorte, que para mim a sorte é sempre trabalho, mas foi ali uma pontinha de sorte que pôs em causa depois muita coisa. Mas houve um investimento muito forte neste ano, nesta época que foram campeões. Sim, houve sobretudo mudanças e... Exato, sim, mudanças. Sim, não tirando o mérito às jogadoras que passaram pelo clube, porque eu acho que no fundo todas as conquistas que nós temos também são um bocadinho daquelas jogadoras que passaram aqui. Sim, claro. Às vezes o ser campeão não é só isso que interessa. Exatamente, sem dúvida, não é isso que não é fundamental, isso que interessa, assim. Temos que ser realistas e o futebol e qualquer outro desporto claro. vive dos títulos, Claro. mas a verdade é que as pessoas que passaram por este clube também têm um bocadinho de peso naquilo que foi o nosso percurso. E claro, houve uma reformulação do plantel, e sempre que entram jogadoras novas, a perspectiva é sempre de acréscimo. As jogadoras vêm para acrescentar, e vêm para acrescentar no coletivo, não é no fundo
uma divulgação pessoal ou individual daquilo que é o trabalho da jogadora. Nós temos que pensar no coletivo. Não sou eu, não é a Ruth Costa no Braga, é a equipa toda, sou eu e todas as jogadoras, aquelas que jogam, as que estão fora, aquelas que nem entram, entendes? Sim. Acho que tudo isso junto é aquilo que pode construir uma equipa campeã ou não. E é muito importante, é o grupo, sempre. Mas disseste que não é só a Ruth Costa, mas quando chega aquele penalti assim da Supertaça, Sim. que tu tiveste a oportunidade já de falar, de dizer isso, e quem ouviu, se não podem ir ver, é lá a reportagem que o Braga publicou. Tu já sabias que isso também faz muito parte da preparação, não é? Do trabalho, mas o que é que se sente estar ali naquele momento em que és tu, está nas tuas mãos? Sim. É um momento se calhar ingrato do futebol, mas é verdade. É assim, vou-te ser sincero, eu trabalho sempre para momentos desses. Sim, são esses momentos depois que nos dão. Exatamente. Também, claro. Agora, como provavelmente também tiveste a oportunidade de perceber, eu nessa semana pouco treinei. Sim. Porque eu estava magoada no joelho. Sim. E quase que fiz, eu não me recordo bem ao certo, mas eu fiz fisioterapia a semana toda. Não sei se fiz um ou outro treino, mas eu lembro-me que no último treino me é posto toda a gente a bater penaltis e eu nessas coisas sou mesmo distraída, porque as outras guarda-redes sabem os lados todos e aquela bate para ali, da própria equipa, mas eu se calhar, como elas nunca vão bater para mim, claro. Eu descarto e é claro. Um momento e atiro-me para onde há aquele feelingzinho. Sim. E eu lembro-me do treinador, olha, pronto, tu não podes fazer, vai para trás da baliza comigo e vais-me dizer os lados. E elas bateram e eu acertei para aí 15. E eu pensei, ok, isto está a correr bem, nunca estiveste tão bem nos penaltis, grava este momento para sempre, porque não vai acontecer outra vez. E pronto, e depois no jogo, nós depois sofremos logo penalti e o meu pensamento não foi, vamos perder outra vez, não foi nada disso, foi, ok, nós estamos bem, nós vamos conseguir empatar o jogo e ainda vamos ganhar. Eu nunca pensei que fôssemos a penalti. Havia aquele fator depois... fator capeta, não era? Que ela entrava, pronto, já foi. Sim, mas isso acho que foi mais aconteceu, nos anos anteriores que realmente de facto pronto, mas houve essa tentativa ali. Sim, ou ela já jogou a titular desse jogo? Eu não me recordo, mas sei que não lhe tirando a qualidade. Exatamente, o professor depois também jogava um bocadinho com isso, porque de facto eu não sei se era sorte, se era realmente o efeito dela. A verdade é que acontecia, sim, isso aconteceu, era frequente. Um pouco psicológico, não é? Exatamente, se calhar aquilo acontece muito isso no futebol. A equipa. Ao início correu bem, depois já... o adversário intimidava. Exato. Mas pronto, mas regressando aos penaltis... Nesse dia tu estavas muito, muito confiante. Era sim, tinha sempre a vocês. Exato, eu acho que sempre que chegava a momentos decisivos, lá está, como eu te disse, é sempre isso que eu espero. E quando há momentos decisivos, às vezes as pessoas perguntam, tu não estás nervosa? E, eu disse, não, é aquela coisa só ansiosa para chegar ao momento, claro. Entendes? Eu não fico nervosa porque é quase como, e às vezes até pode parecer hipócrita dizer isso, mas não, eu preparo-me para esses momentos. Claro. É aquela pressão boa. Exato, entendes? No fundo... para mim é para aquilo. Claro. Eu trabalho diariamente para aquilo. E claro. Se em 10 jogos tenho uma oportunidade para fazer um grande jogo, eu tenho que aproveitar. Entendes? E nesse sentido foi isso. Eu estava muito confiante e as coisas tinham corrido bem na semana anterior. A recuperação eu estava-me a sentir bem e achava que era o nosso momento. E realmente foi. E defender aquele penalti foi... No fundo, lá está, foi pagar a minha dívida aos adeptos, por isso é que eu depois também festejei efusivamente Sim. com os adeptos e somente com eles porque era para eles. Mas eu acho que a seguir a nós jogadoras, quem vive estes momentos são realmente eles e eles é que nos acompanham todos os fins de semana e muitos deles às vezes até vão longe para nos ver. Sim. E acho que essa ligação também é especial nesse sentido. Acho que as pessoas aqui em Braga, no fundo, também procuram acarinhar-nos de forma a que nós sintamos que realmente eles pertencem aqui e também acho que nós temos que ter capacidade de retribuir esse carinho. Deixa-me dizer que também me deu um gozo especial ver depois dessa defesa, porque também às vezes as pessoas as tais pessoas que estão próximas de ti, como tu falaste,
se calhar não são as que estão lá sempre, mas por vários motivos. E eu acabei por não ir ver. E até essa final onde é que foi? É meio do país, não sei, amelhada para aí. É capaz de ser, sim, é capaz. Sim, é sempre e eu acabei por não ir ver, mas vi depois. E deu um gosto especial, porque és uma pessoa que pronto, como fomos sempre assim, tivemos essa proximidade naquele início. Pronto, depois e tenho a certeza que tu recebeste milhares, não digo, mas centenas talvez, sim, de mensagens com esse momento. Agora é tudo muito fácil, grava assim, pronto. Sim, mas o que é que tu tinhas aí preparado? Vamos, se calhar avançamos o João bocadinho. O João dá aquele toque ele mais focado. Eu sou um bocado mais, começo a dispersar e às vezes também não é bom por isso. Não, recuamos um bocadinho. Primeira internacionalização, sub-19. Recordas-te deste momento? O que é que sentiste é assim, a saber que tinhas sido convocado? Primeiro foi um momento incrível. Eu não estava nada à espera. Para ser sincera, na altura, pronto, foi uma transição muito rápida e os meus sonhos em termos desportivos eram todos claramente no voleibol. Ou seja, eu queria ser atleta profissional de voleibol, queria chegar à Seleção Nacional de Voleibol. Depois as coisas mudaram de figura e eu nunca consegui cumprir esses sonhos no voleibol. E engraçado é que depois no futebol consegui cumprir esses sonhos todos. E sinto-me muito feliz por isso. E na altura eu sei que foi na fase de transição da baliza. Eu estava a treinar, sei lá, 4 meses, acho eu. Foi uma coisa assim rápida. Integrei o grupo das guarda-redes. Eram bastantes, até no Martim, acho que éramos 5 guarda-redes. Passado 4 meses, estava em casa, assim à tarde, e o nosso diretor, o Rui, na altura, liga-me e diz: então, miúda, que ele cumprimenta-nos sempre assim, então, miúda, como é que estás? E eu: Rui, está tudo bem? Aconteceu alguma coisa? E ele: olha, era só para te dizer que foste convocado à Seleção Sub-19. E eu: o quê? E ele: foste convocado à Seleção Sub-19. Desligou o cérebro. Eu só me lembro que ele depois começou-se a rir. Rapariga, já me perguntaste para aí 7 vezes se foste, é verdade, foste convocado, não sei o quê, vais para estágio na segunda-feira. E eu não acreditava. Eu disse: que estás a brincar, Rui? O Rui fala a sério, por amor de Deus. Eu fui para a baliza agora, não é? Eu não sou nada de seleção. Olha, eles gostaram. E eu lembro-me que na altura, vê lá, foi num jogo em que eu entrei para aí, sei lá, aos 72 minutos. E o jogo foi uma coisa, a bola não vinha à baliza, estava tranquilo. E de repente, a acabar o jogo, ela faz um remate, eu faço um voo, fico a bola na mão, mando um charuto lá para a frente, como se costuma dizer. A nossa extrema apanha a bola, vai pela linha, entra, chuta, remate, golo. Nós ganhámos o jogo 1-0 e foi isso que aconteceu. Basicamente, eu não me recordo, mas acho que foi as 2 ações que eu fiz. Foi defender, mandar um chute para a frente. Na altura eu não sabia, não tinha aquela direção que tenho. Hoje já não tenho muita, mas ok, também um chutão lá para a frente. É com critério, mas foi com critério. E depois no fim eu sei que ao sair estavam 2 senhores na bancada e perguntaram-me que idade é que eu tinha. E eu disse, na boa, estava tranquila, disse. Mas depois fiquei a pensar naquilo, o que é que uma pessoa, quer dizer, perguntava-me o nome, perguntava qualquer coisa, só me perguntaram a idade. Fui a pensar naquilo, mas depois nem perguntei a ninguém. Eu ainda era muito inocente nessas coisas, de irem ver o jogo e seleção e tudo. Porque... Era para te divertir. Exato, para mim aquilo ainda estava muito longe. E depois é que associei, mas foi naquele jogo, eles viram, gostaram e agora querem ver mais. E nessa altura, o estágio acho que tinha 50 jogadores, eram 5 guarda-redes e aquilo começou a apertar. De estágio para estágio, saía uma guarda-redes. E eu não vi o primeiro a sair, pensei, ok, isto se calhar tu ainda podes tentar lutar aqui qualquer coisinha. E o meu percurso na Sub-19 foi muito curtinho, no sentido em que foi nessa transição do Martim para Boa Vista e eu depois já não tinha idade para ir à Sub-19. Mas pronto, ainda consegui ser internacional, ainda tive um bom momento. E na altura em que eles estavam a decidir quem eram as guarda-redes que iam ao apuramento para a Turquia, eu lesionei-me e acho que
essa lesão deixou-me de fora e poderia ser até um passo ainda mais importante, porque eu estava em crescimento e ia ser um bom momento até para eu crescer mais, porque uma pessoa chega à seleção e sem tirar o mérito àquilo que é o trabalho nos clubes, é diferente. Claro. A intensidade é completamente diferente. Na altura a seleção era o único sítio onde se era profissional, realmente profissional. Sim. Porque já havia jogadoras que jogavam fora que vinham a Portugal para ir à seleção, não é? E tinham essas condições lá, e quando chegavam cá foi também, houve muito também esse trabalho por parte da federação, em vocês não sentirem a diferença de quando saíam dos clubes para a seleção, notar tanta diferença. Um autocarro, um balneário, era tudo diferente. Sei lá, coisas simples, de chegares lá e teres fisioterapeutas, a doutora, e chegas e no final eles dão-te um batido, claro. Chegas ao balneário e tens lá tudo direitinho, tens chocolate negro, chocolate, estás a entender? Claro. E os próprios estágios depois. Estágios locais, hotéis. Talvez, tudo. Não sei, na altura psicólogos, se calhar, se fosse preciso, que agora é uma parte muito trabalhada no futebol, na altura se calhar não era tanto. Sim, provavelmente essa área não era tão explorada, e eu acho que cada vez mais, sendo uma área que até me alicia, é uma área que eu gosto muito de ler desenvolvimento pessoal, objetivos, sucesso, eu gosto muito de ler sobre isso, e cada vez mais acho que é uma área muito importante e uma área também muito descuidada, não só no desporto, claro. Mas na sociedade em geral também. Acho que é uma área a investir. Sim, vai de encontro um pouco aquela falta de objetivos de muitas pessoas, se calhar. Sim, exato. No fundo, eu acho que os objetivos é sem dúvida aquilo que te faz andar, no fundo, sem dúvida. Claro, mas indo um bocado, a seleção sub-19, ok, é a seleção, mas a seleção A. Um contexto completamente diferente, sem dúvida. Diferente. E houve uma altura ali em que tu estavas ali e a Ruth não estava no auge, mas ok, a Ruth estava ali no topo já, mas não caía. Sim, isso foi na altura que eu estava... Eu acho que foi por aí quando eu comecei a falar contigo. Sim, nessa altura foi provavelmente quando até nós... Pronto, eu já estava no Albergaria. Sim, exato. No meu início do Albergaria foram 4 meses, depois acabou a época e nós, na época seguinte, fomos fazer um torneio à França. E foi também um bocadinho que eu comecei a ver como é que as outras equipas jogavam, como é que era a capacidade delas, o que é que faltava aqui. Sim. Também a tentar perceber um bocadinho o que era o contexto internacional, claro. E aquilo que eu poderia encontrar lá fora, porque depois desse ano no Albergaria foi quando começaram a surgir propostas do estrangeiro e eu também tinha que saber o que é que valia a pena, o que é que não valia a pena. As pessoas não sabem, se calhar, mas tu foste sempre tendo propostas. Sim, depois se calhar coisas que não interessam ou não vão de encontro àquilo que tu queres para o teu futuro. Eu na altura foi mais um bocadinho aquela parte do não vou desistir da faculdade, vou primeiro terminar o meu percurso académico, e foi sempre nesse sentido que eu fui pensando. Ok, o futebol, isto é crescimento, vou continuar a trabalhar, é uma oportunidade, mas claramente foi no sentido de, primeiro, estudos, vou acabar os meus estudos, estou a ser competente nas duas coisas e quero continuar a ser competente nas duas coisas. Tinha algum tempo e então foi isso que eu fiz. As propostas surgiram e continuam a surgir, e agora, não sei se é uma forma de as adiar, mas... tenho sempre alguma coisa a pagar, entendes? Para já agora, neste momento, acho que não tenho nada a pagar, mas foi nesse sentido e pronto, regressando à parte da seleção, claramente no meu segundo ano do Albergaria, foi esse o pensamento, foi trabalhar. Já me tinha afirmado como guarda-redes titular no Albergaria, depois daqueles 4 meses, nunca deixei de trabalhar, porque a questão de tu conseguires garantir o teu lugar, não te permite... O mais difícil não é chegar lá, é ficar lá. É manter-te, exatamente, é manter-te. E isso também é um bocadinho um alerta às miúdas mais novas que estão a jogar e que conseguem conquistar o lugar, mas não se esqueçam que a qualquer momento o futebol isto muda e um dia estás em cima, outro dia já não és ninguém. E, ganhas, portanto, és a maior, perdes. Exatamente.
Isto no futebol, claramente passas de É um um momento, segundo é um para o momento. outro, de bestial a besta, e ao contrário também. E portanto o trabalho e garantir que aquilo que é o nosso caráter e aquilo que são os nossos objetivos, se estão sempre presentes lá, estamos de consciência tranquila e damos sempre o nosso melhor. E aquilo que eu acho sempre, e daí a minha persistência, a minha ambição, é que quando eu acho que estou a dar o meu melhor, eu não estou a dar o meu melhor, porque ainda há mais para dar, entendes? Então acho que no fundo foi sempre isso, e foi um ano que eu trabalhei muito, como te disse, na altura eu já estava a treinar, treinava de manhã, antes das aulas com o Mr. Pontes. Sim, para quem não sabe, só para imaginar, a Ruth vinha da Albergaria às 6 da manhã, mais ou menos, para o Porto, não era por aí, Sim. era por aí, pronto. Sim, o que eu Comboio, fazia era... de comboio. Eu, por exemplo, às vezes quando estava no Porto, saía às 6, quando estava em casa, saía às 5 e Para meia Albergaria, em casa. desculpa, eu queria dizer, de Braga de para Braga. o Porto, Sim, à semana, acordava às 5 e meia da ali manhã, de todos os dias. De segunda à quinta, todos os dias, ia Exatamente. treinar com o Mr. Pontes, que foi na altura eu assisti a alguns treinos também, e foi quando fizemos aquele trabalho. Aquele trabalhinho fantástico. E treinava com o Mr. Pontes, e depois trabalho de faculdade, sexta-feira ia treinar ao Albergaria Exatamente. para jogar no sábado. No domingo. No domingo, às vezes. no Sim. domingo, ok. E porque como é que se faz isso? Como é que se gera isso? Uma semana ou duas ainda vai, não é? Agora... Bom, aquilo foi Uma bastante época. tempo. Eu às vezes olho para trás e digo, não conseguia fazer isto outra vez. Era impossível. Porque havia momentos em que eu acordava todos os dias às 5 e meia da manhã, independentemente de treinar. Quando ia treinar, chegava a casa a 1, tinha que jantar ainda. Pronto, 1h30, 1h40, estava a dormir, porque às 5h30 tinha que acordar outra vez. E foram momentos muito difíceis em termos de superação, e depois, lá está, eu não queria falhar em nada, nem queria que ninguém me apontasse o dedo daquilo que era o meu trabalho. E eu tinha que estar muito concentrada e tinha que gerir muito bem o esforço. E o que eu fazia, o melhor que eu fazia era chegava ao sábado e dormia. Era quando eu podia dormir, porque depois o resto dos dias era muito complicado mesmo, mas consegui-me aguentar e sempre tive boas notas na faculdade, e até fiz o meu percurso, e quando eu acabei o mestrado ouvi coisas muito bonitas de professores, em termos daquilo que foi o meu percurso académico, e isso também, no fundo, não há tanto reconhecimento como no futebol, mas para mim foi o maior reconhecimento daquilo que foi o meu percurso académico. Sim, porque são pessoas muito importantes Sim, na nossa formação, na exatamente. formação, exato. Na formação, porque lá está, eu também escolhi a área do ensino, e sem dúvida que nós ali tentamos apanhar e filtrar as coisas que os professores têm de melhor para um dia pôr em prática, e eu acho que todos nós temos algo a ensinar e temos algo a aprender com quem quer seja. Claro que sim. Mas como é que depois desse percurso todo, desse trabalho todo, levantar às 5 da manhã todos os dias, e havia aquele o Albergaria, ok, eu não sei se vocês foram campeões. Não, nós fomos Não, vice-campeões havia e chegamos à final da Taça de Portugal. Na altura era o Fofó, estava lá em cima, sim. não lá em cima, mas a discutir com vocês. Sim. E aquela chamada à seleção, que era se calhar aquela motivação extra, Sim, e que não no fundo, surgia, e que se calhar não falando de mal, não tirando a qualidade a quem lá estava, se calhar não era assim tão superior. Pelo menos É, na sim. minha opinião, disse Sim, várias vezes, por isso. Claro. Também agora não vou estar aqui a dizer outra coisa. Sim, exatamente. Claro que não podemos tirar o mérito a quem lá está. Se calhar essa chamada poderia ser aquilo, um reconhecimento do meu trabalho e do meu esforço, mas a verdade é que, de facto, os selecionadores vão ver 1 ou 2 jogos, 3, os máximos. Estás a entender o que eu quero dizer? Sim. O trabalho é feito no clube e eles, se calhar, não têm noção daquilo que é feito. E então, Sim, percebo, sim. também não querendo tirar o mérito das pessoas que estão lá, porque essas pessoas também trabalharam para conquistar o lugar. Claro. Entende? E até na nossa posição é muito difícil as oportunidades. Sim, e tu na altura com 21, Sim, nem sim, tanto, menos se calhar, não é? Sim, nessa na altura, nessa sim. época é sempre aquela de chegar lá e tem uma pessoa mais velha
No futebol há um bocado isso, não é? Sim, eu acho que qualquer jogadora portuguesa tem que ter essa ambição de chegar à seleção. Agora, eu não sei o que é que iria acontecer se, por exemplo, eu no Albergaria fosse chamada, até porque eu depois fiz 6 meses de trabalho aqui no Braga, foi o meu primeiro ano como profissional, e só depois, em janeiro, é que eu fui chamada à seleção. E se calhar esse tempo de tu estás bem, tu estás a ter destaque, porque na altura eu até tinha destaque quase todos os fins de semana, Claro. porque foi na altura bati recordes de jogos não sofridos, e felizmente havia gente atenta àquilo que estava a ser feito no futebol feminino e divulgava, e isso às vezes pode subir à cabeça das jogadoras, mas a mim nunca subiu, entendes? O meu objetivo era claro, eu queria chegar à seleção, mas também queria chegar à seleção no melhor momento. Sim. E se calhar para o selecionador, eu ainda não estava no melhor momento, Claro. e não sei o que é que iria acontecer, mas como em tudo na minha vida, tudo teve que ser conquistado uma e boa- com tempo. Sim, talvez seja a forma mais Eu encaro assim. não é mais te- fácil, é mais correta. Sim, não tentando ser politicamente correta, porque eu sei que todas as jogadoras querem chegar à seleção e se têm destaque, sentem-se no direito de chegar, entendes? Mas talvez até tenha sido melhor assim. Cresci mais, claro. lutei Um crescimento mais. sustentado. Exatamente. Neste caso, na tua personalidade, fez-te batalhar mais. Trabalhar mais, todos os jogos. Não focada naquilo, porque é um extra. Não era acaba uma por ser obsessão. um extra. Exatamente. Não é? Eu via a seleção como um extra. Era ok, vamos trabalhar para isto. O meu trabalho fundamental sempre foi para o clube. E eu trabalho sempre para o clube, porque é através do clube que eu chego à seleção. Ainda hoje é através do meu trabalho no Braga que eu vou ao tal estágio ou outro, que me mantém, que estou fora, porque é realmente o trabalho que eu faço no clube que me leva à seleção. Porque depois são contextos diferentes e é a tua capacidade aqui dentro, no contexto do Braga, de tu trabalhares os vários pontos que te são informados e a capacidade de chegar lá e mudar o chip e saberes, eu no Braga trabalho desta forma, chego à seleção, trabalho de outra. Sim, isso é muito importante. Sim. Eu acho que algumas jogadoras não têm ainda essa capacidade de mudar o chip e é importante que elas tenham consciência. Aquilo que é feito no clube é um trabalho completamente diferenciado daquilo que é feito na seleção e é preciso ter essa capacidade. Não é chegar ao clube e o treinador dizer uma coisa qualquer e a jogadora, mas eu na seleção faço X ou Y. Não, nem na seleção. Ok? São contextos diferentes e nós temos que nos adaptar. E é Não assim. há esse tempo para adaptar às vezes. Muitas vezes não. É uma questão mental, muitas vezes. Sim. Se não fores com essa já preparada para isso. Exato. Tens de ter uma preparação antes, porque o tempo de seleção é muito curto, a menos que seja, por exemplo, como tivemos a felicidade de trabalhar no Euro, Sim. num contexto mais de longa duração. Tirando isso, os estágios são muito curtos e tu tens ali muitas vezes 1, 2, 3 treinos no máximo antes da competição e tu nesses 3 treinos tens de estar ao máximo, tens de estar a alto nível para mostrares que podes ser tu a jogar. Claro. Se tu chegas lá e não consegues fazer isso, é claro que depois também não te podes sentir no direito de jogar. E isso aconteceu contigo? Sim, sem dúvida. O facto de não sentires que não estavas no teu máximo. Sim, falando abertamente agora no meu contexto, da minha chegada à seleção, porque é uma coisa que muita gente questiona e questionava na altura. Sim, eu próprio questionei. O facto de não jogar. E falando muito abertamente, é aquilo que não sei se foi já uma opinião transformadora daquilo que foi o meu percurso, mas a verdade é que eu tenho que ser realista e no contexto de seleção eu não estava preparada para jogar e muita gente questionava porque via-me num contexto diferente. Claro. E tem que ser verdadeira e honesta com aquilo que era o meu trabalho, porque no fundo foi um bocadinho aquela coisa de tentar gerir emocionalmente aquilo que era. Eu no clube estava no máximo, mas depois chegava à seleção e eu não conseguia ser no fundo aquilo que eu era no clube, percebes? Sim. Não era a mesma route, havia ali qualquer coisa que não estava no ponto certo, e então é nesse sentido que muitas vezes quem está de fora não percebe, porque as pessoas veem-me no clube e depois questionam
Porque é que tu não jogas na seleção? Achas que pode ter a ver com as companheiras da equipa? O facto de não jogares com. Estás a perceber? Em termos de grupos, estou a dizer mais. Sim. Seres mais próxima se calhar. Sim, provavelmente o trabalho diário. Se calhar nem conhecias na primeira vez. Sim, e também é o facto de ser, lá está, como eu te disse, é um contexto que eu acho que desportivamente é superior, há mais intensidade. Tu tens que estar ao alto nível, enquanto que no clube tu trabalhas diariamente, Claro. E podes num treino falhar 2 ou 3 vezes. Lá está, como o contexto é muito curto, tu sim. tens que dar mesmo garantias a 100% Sim, que tu e se calhar estás... paravas-te com jogadores que treinavam todos os dias de manhã e Sim, se calhar tinham à contextos tarde, esportivos diferentes e também a experiência também e conta. vivem para aquilo. Exato, No e fundo, acabou por ser um bocadinho isso, mas, e de ser sincera, também tenho que dizer que houve momentos que eu achei que merecia jogar e não joguei. Agora, naquela fase inicial, acho que foi muito um processo de adaptação àquilo que era o contexto. Mas é sempre uma posição também ingrata a do guarda-redes. Sim, exatamente, também não trocamos, não é? Aquela, basicamente... Embora há chamadas que são 2 jogos, 3 jogos, Sim, e aí sim se calhar havia muito mais pessoas a questionar porque é que jogou sempre a mesma. Ou então, porque é que jogaram 2? Sim, muitas vezes lá está, é o contexto competitivo que, não é, que faz com que o treinador ou o selecionador decida, e no fundo aquilo que eu sempre pensei é: eu vou continuar a trabalhar para dar garantias, para que haja confiança em mim, e eu tinha a certeza que o meu momento ia chegar e acabou por chegar. Mas pronto, já agora aproveitar também para elogiar esse trabalho, todo o trabalho feito pela Federação e pelos treinadores e treinadoras, e esperar que um dia possamos ter cá pelo menos o selecionador. Porque nós também queremos abordar muito, não é só as jogadoras, é alguém que tenha estado sempre dentro deste meio do futebol feminino, que é diferente, porque é isso depois que nos vai dar também outros pontos de vista, Exato, sem dúvida. E é sempre diferente. Sim, sem dúvida. Acho que é até uma boa ideia, porque nós jogadoras damos muitas vezes uma perspectiva mais de jogo, mais de vivências, experiências, e de facto há todo um trabalho por trás que as pessoas não conhecem muito da realidade, e depois também eventualmente não, vamos abordar tanto, se calhar pessoas, hoje estou a falar contigo que estás no Braga, se calhar amanhã estou a falar com alguém que está na 2ª divisão num clube qualquer que treina 1 ou 2 vezes ou 3 por semana, com muito esforço, a seguir meio campo, meio campo, porque o outro é para os séniores e para os júniores masculinos, quando não era empolado, não é? Exatamente. E depois do trabalho chegam a casa às 10 da noite, 11 da noite, comer e no dia a seguir ir trabalhar. Exatamente. E há sempre outros pontos de vista, e pronto, eu nesse sentido o projeto é um bocado nesse sentido. E pronto, já agora, para mudar aqui um pouco o tema, para não falar mais de futebol, até porque já vamos com... Já vai longo. Uma horinha. Eu avisei que falava muito. Passou rápido. Não, mas foi bom. Então é bom. Até foi bom, porque eu estava com medo que isto encravasse a meio. Não, mas eu... E férias de sonho. Já fizeste? Já tiveste essa oportunidade? Tens alguma coisa que gostasses de um dia, aquele país, gostava de fazer aquela viagem? Pá, é engraçado porque eu gostava era de férias de sonho sempre. Toda a gente. Toda a gente, acho que sim. Não, eu por acaso, um dos meus objetivos de vida, para além de... Eu acho que os meus objetivos são um bocadinho contraditórios, não é? Porque o futebol ocupa-te muito tempo, rouba-te muito tempo, e depois tens ali... não há possibilidade de desfrutares muito daquilo que é o fim de semana, os aniversários, aquelas coisas da família, porque... Não há, às vezes não há. Às vezes temos sorte de ser ao sábado. Agora, principalmente agora que estás no Braga e quem está no Sporting, agora no Benfica, e assim de repente não estou a ver mais que... Sim, são eles. Tens estágios, tens treinas de manhã, possivelmente trabalham à tarde, nós temos ginásio, sim.
tem depois trabalho, tem os estágios, embora estejam também numa família, que é uma família que criam, mas não há essa possibilidade. Sim, não há essa possibilidade. Teres tempo para ti, para a tua família, para... Sim, temos que ter uma grande gestão do tempo, e lá está, por isso é que eu disse, no sentido de serem contraditórios, porque um dos meus objetivos é viajar o máximo possível. Ou seja, se eu não tenho tempo, eu não posso viajar. Mas, ok, podia ser pior, dizer, ei, não tenho dinheiro. Eu sabia que íamos acertar. E acho que já percebemos o porquê dela de ir sempre de Barcelos para o Porto. Era o gosto de viajar. Depois para a albergaria, a viagem já era mais bem visto. Foi como não dava para viajar, eu aproveitava no comboio, tirava umas fotos. Estou sempre em viagem. Nós falaram uma vez a um colega meu, que agora até é meu vizinho, e ele falou-me, olha, ia no comboio, não sei o que, vi a Ruth, ia com mais não sei quem, acho que foi a Ruth. E eu, olha, capaz, ela vai sempre de um lado para o outro, e pronto, lá vinhas tu, mais uma viagem, devias de ir aterrada, se calhar, não sei. Provavelmente, mais uma daquelas viagens que estava cansada, e pronto. E depois também há aquela coisa que eu também acho piada, que é as pessoas dizem, tu és jogadora, mas e vais para ali, e vais para lá, e não sei o quê, e com a seleção vais para não sei... Ok, nós acordámos, tomamos um pequeno almoço, reunião, depois pequeno almoço, depois não sei o quê, depois conhecer o país, não. Se tivermos uma tarde. Pois é sempre aquela assim também quem está de fora parece que ela agora foi para ali, e está sempre em viagem. Eu percebo o que estás a dizer, porque eu também, o meu trabalho às vezes também, no meu caso no futebol também, mas a acompanhar uma equipa. Exato. E no campeonato no nacional e no CNS, agora Campeonato de Portugal, e viajas pelo país todo, não é todo porque está dividido por zonas, mas viajas e não dá. Olha, é como aquela questão. Só sei o caminho e às vezes. Exato. É aquela questão de ter os estágios em Lisboa, e eu sou sincera, eu pouco conhecia de Lisboa, mas se eu te dissesse, a partir do momento em que eu entrei em 2017 nas convocatórias da seleção, eu quase todos os meses ia a Lisboa, mas conheci Lisboa. Zero. Depois pronto, tirei um tempinho para ir lá e gostei. Sim, mas sabes que eu pronto, é fixe ir lá, mas... Não, mas o Porto é melhor, é isso que vais dizer. Porto é melhor, Braga, Braga também está... Braga está muito forte, está... Pronto, em termos de tamanho, isso nunca vai mudar, porque agora Braga vai ser maior, mas em termos de turismo pronto, a qualidade em si. Sim, a qualidade de vida é uma das melhores cidades para viver em Portugal. As pessoas vêm aqui e sentes tão bem como no Porto. Pronto. Sim, sabem receber aqui as pessoas. Sim, exato, também tem isso. É muito um estilo muito próprio. Exatamente. Olha, regressando à minha viagem como te disse, tenho esse objetivo de viajar, e há alguns países e algumas culturas que eu gostava, mas realmente eu sou daquelas pessoas que gosta muito de praia, e então chegar, praia, deitar na toalhinha, ficar lá a testar. Portanto, Maldivas é a minha... E recuperar as horas de sono. Então, cuidado que esta mesa... Esta mesa não. Os barulhos que foram ouvindo foi esta mesa. Então, achas que será a próxima? Não. Eu vi que estiveste nos Açores. Sim, olha, eu gostei muito dos Açores, aconselho, recomendo a toda a gente. Às vezes também dentro do país há muitos sítios bons para visitar. Sim, eu acho que as pessoas têm muita tendência de procurar lá fora, e um dos meus objetivos, que não tenho tempo para ele, mas é também fazer uma viagem pelos 18 distritos, conhecer os pontos de Portugal, porque nós temos aqui zonas muito bonitas, sítios muito bonitos. Exato. E então é mais nesse sentido, mas isso aí também terei mais facilidade de o fazer por causa da distância, mas lá está, as Maldivas. Se eu ganhar os prémios todos este ano, pode ser que juntando que dê para ir às Maldivas. Aí o problema é o valor. Fica já aqui o apelo a quem está a ouvir. Se quiserem, ou a quem está a ouvir, se quiser dar ao presidente António se quiserem, PT 50. Pronto, aquele extrazinho, aquela defesa ali, já valeu aquele, pronto. Só agora uma abordagem agora à nova época que vai começar. Supertaça.
Antes Liga dos Campeões. Exatamente, Supertaça. Mas eu falei Supertaça porque é já o primeiro título que vão ganhar, não é? Sim, nós estamos a trabalhar nesse sentido. Onde é que vai ser? Já está decidido? Ainda não sei, mas sei que é no primeiro fim de semana de... 8 de setembro. Sim. É meio do país, normalmente é a distância entre as duas equipas. Meio do país. Isto... Tem... Eu acho que devia ser uma cá em cima. Porque há pessoas que não podem ir, não é? Exato, sim. Mas agora também os meios de comunicação social estão a divulgar cada vez mais. Um jogo na televisão, mas não é a mesma coisa. É diferente, sim, mas já dá para... Já estamos melhor, porque... Não dá para ir lá pedir a camisola? Está difícil. Manda mensagem à Sofia. Havia um sorteio de uma camisola. Sim, ainda pode concorrer. Ainda está? Vai lá, põe lá, identifica 4 amigos. Não dá depois para ir lá escolher tu. Não, é totalmente aleatório. Opa, tem que ser. Tenho que dar ali um miminho aos meus fãs. Claro, merecem. Merecem, sim. Foi mais nesse sentido até que eu fiz, que eu até nem sou muito dessas coisas. E costumo dar, e todos os anos dou o máximo. Fiquei sem nada, caneleiras, luvas, dei tudo no final da época. Também é uma forma de retribuir no carinho. final desta época eu vou lá pedir. Já sabemos a data, é o último jogo. Uma luva para cada um. Exatamente. Uma meia de enchimento. Uma meia, pronto, está bem, uma meia. Só o que preferires. Não queres mais nada, pronto. Ruth, então uma pequena abordagem à Champions. Que dizes? Acho que vai ser um momento muito importante. Acredito que seja um privilégio para qualquer jogadora portuguesa participar numa competição tão importante. O nosso objetivo, certamente, que será fazer uma boa campanha, mas todas nós pensamos em passar esta fase de grupos inicial. Temos um grupo competitivo. Dentro do grupo há 3 campeões nacionais e um vice-campeão. Portanto, à partida, teoricamente, são todas equipas muito, muito similares. E tenho a certeza que vai ser um momento muito bom para todas nós e uma experiência única. Para mim era um sonho jogar na Liga dos Campeões. Aquele arrepiar de ouvir o hino da Champions. Isso aí, certamente. Sem dúvida, vai ser de arrepiar. Mas vais lá, mais ano, menos ano, vais lá... Vou lá todos os anos. Não, mas lá buscar o caneco. O caneco de água. Há alguma portuguesa que já ganhou? A Cláudia, talvez? Não. Não, acho que não. Não penso que nenhuma portuguesa tenha. Vai ser a Ruth, exatamente. Está vamos aqui, lá pôr a ficou aqui escrito. E registado, gravado. Está aqui, pronto. Pronto, e não sei se como é que tu vês também a ida das portuguesas assim para o estrangeiro. Agora tivemos a Jéssica, para um grande clube. Sim, e a Matilde também foi. Futebol da Liga Inglesa está a crescer e também é uma grande oportunidade. Sim. Eu vejo com bons olhos. Eu há bocado ia-te perguntar se tu tinhas alguma preferência. É assim, para uma primeira experiência eu gostaria de experimentar o campeonato espanhol. Por ser perto e tudo mais, até em termos de língua é mais... Sim, e é competitivo. Sim, e acredito, a ideia que eu tenho neste momento é que o campeonato alemão é sem dúvida um grande nome, uma grande potência do futebol feminino, mas sinto que estagnou, entendes o que quero dizer? Ou seja, chegou ali ao topo e estagnou um pouco. E o campeonato espanhol está a crescer muito, há muito investimento, há uma série de intenções de melhorar a qualidade daquilo que são as condições das jogadoras, e acho que nesse sentido tem margem de crescimento. Ou seja, o que eu acho é que quando os clubes, quando as ligas apostam naquilo que é a melhoria das condições, tu vais potenciar a jogadora, e ao potenciar a jogadora tu automaticamente potencias a equipa, potencias a liga, potencias a seleção. Há um conjunto de benefícios atrás disso, e para mim a minha primeira experiência eu gostaria que fosse em Espanha, num grande clube, claro. No Atlético. No Atlético, no Barça. Porque tens lá também a Dolores. Dolores, exatamente. Que eu confundo por causa do penteado com a... Aqui que joga contigo. A Laura? Laura, exato, a Laura.
Confundo por causa de... Agora não confundo, mas na altura, quando não sabia bem quem era quem, confundia. E tu foste lá. Sim, fui ver um grande jogo, um grande momento. Sim, fiquei aqui bastante em Portugal já emocionado. tentamos, mas não... Sim, temos tentado e eu acho que também é no fundo um bocadinho a cultura. Claro. Entende? Porque de facto aquilo que se nota, por exemplo, no campeonato inglês, tu notas uma cultura desportiva bem intrínseca na sociedade. Sim, mas isso é no masculino também. Exatamente. Tu vês um jogo da terceira divisão e está cheio. Exato. Eu acho que aqui em Portugal e provavelmente noutros países falta um bocadinho de investimento na cultura desportiva. As pessoas têm que saber estar e saber viver o futebol. Sim. E aqui no fundo as pessoas às vezes até chegam atrasadas ao estádio e saem mais cedo porque têm que tirar o carro. Não há aquela convivência como tu vês noutros países. Isso essencialmente tem a ver com a cultura, não é com o desporto. Claro. Porque acho que sim, lá gostam de futebol como aqui gostam de futebol. E eu fiquei bastante impressionada porque nós saímos de madrugada, fui eu até que fiz aquelas horas todas a conduzir, e quando chegámos ao estádio, um bocadinho antes de chegar ao estádio, tu vias pessoas com bandeiras, com camisolas, na rua, a festejar, a beber. Foi o Atlético Barcelona. Lá está. Sim. E o estádio estava cheio e a Dolores entrou e nós ficamos contentes porque nós íamos lá para vê-la jogar, mas essencialmente foi um grande momento. Também um dia vamos ter aqui a Dolores. Fica aqui. Vai ser assim a Ruth que vai pedir. Vai fazer a ponte, a Ruth vai fazer a ponte. A Ruth é fácil. O toque. Por acaso eu tinha isso para te, assim, essa como é que eu ia dizer? Essa questão é Não é questão, era uma... Ias mandar essa dica ao meio da conversa. Aquela dica assim, se tu tivesses que nomear... Se tivesses que nomear... Três jogadores. Só uma é que pode ser do Braga. Ok, então, pronto. Mas atenção, nomear naquela depois ires lá mandar a mesma mensagem. Olha, vai lá que é fixe. Vai lá para a semana. Eu vou criar um grupo no WhatsApp para mandar mensagens. Portanto, eu vou ter que arranjar o patrocínio da CP porque isto não... Pois. Mas é fácil. Eu posso tentar arranjar aí uma jogadora a meio do caminho. Não, mas sem dúvida a Dolores. Acho que também ias te divertir muito com a Ana Borges e acho que ela também deve ter montes de histórias engraçadas para contar. Sim, sem dúvida. Ela que até já experimentou outro... Mas a Ana Borges não saiu. Não estava para sair. Ou não era ela? Não sei. Talvez outra jogadora dela, não ouvi nada. Ok. Então fui eu que vi alguma... Viste um conflito interno. Exatamente, já sei. Saiu uma notícia, mas... era falsa. Sim, a notícia Exato, eu depois cheguei a ver ela desmentir. Sim, ela desmentiu. Desculpa, Ana Borges, já pode... Não, ela irá se manter no Sporting. Agora sim. Estava a tentar... Está mal dos teus pecados. Sim. Não tanto os meus pecados, né? Depois ali a lateral é que vai sofrer um bocadinho, a nossa lateral, sim. Mas ela tem competência. A Ágata... tem competência. Pronto. Então do Braga é a Ágata, vem aqui, pronto. Bem a Ágata e a Ana Borges. Mas daqui do Braga são todas não são todas daqui, mas estão todas a morar aqui, se calhar. Sim, as estrangeiras estão todas cá a morar e as jogadoras que são de mais de longe também estão cá a morar. Por isso terias que te deslocar outra vez. Ou então ali numa altura mais soft. Mais soft. Para elas. Sim. Então, Ana Borges, a Dolores... E a Dolores. E a outra? Estava aqui a pensar. É que eu vou-te dizer uma coisa, ainda não é oficial, mas tu estás a falar de uma Dolores no Atlético, mas ela está de vermelho e branco. Eu sei! Cuidado com a mesa! Calma! Não partas o material todo, não. Por isso é a minha jogadora do Braga, a escolhida é a Dolores para vir aqui contar. Pronto, é oficial. Pronto, é oficial. Não, pronto, ok. Esta parte depois cortas. Já não treinou ainda. Ainda não está cá. Tá. Lembrei-me de outra jogadora também que és capaz, vocês são capazes de rir muito com ela, é Raquel Infante. Okay. É uma personagem. Sim. E ela sem dúvida também terá muitas histórias para contar. Ok. Tens aí 3 jogadores, 3 clubes diferentes. Pronto. Fica aqui a sugestão, se elas ouvirem, se não ouvirem... Eu mando mensagem, eu a seguir vou já criar um documento. A Ruth a dar aquela forcinha aqui ao podcast. Já, pronto, estamos com 1 hora e um quarto. Só para acabar, Ruth,
qual a tua referência no futebol masculino ou no futebol feminino? Este é o meu ídolo, é a minha referência. É engraçado que quase todas as entrevistas perguntam qual é a referência. O Iniesta. Eu digo sempre o mesmo. Não, e na baliza, vá. Assim, na baliza eu gostava muito do Rui Patrício. Acho que foi um guarda-redes que eu lembro-me há uns anos atrás. Eu olhava para ele e a evolução que ele teve foi gigante. Sim. Foi mais um que começou a ponta de lança e depois é para aí daí. Um bocado parecido contigo, a parte da evolução. Provavelmente sim. Embora ele tenha chegado mais cedo, sim, ao diferente. Futebol. E pronto, e depois ao longo do meu percurso, e até porque depois uma pessoa vai participando em alguns eventos e tu tens depois a possibilidade de conviver com outras pessoas. E fiquei muito fã agora na última conferência que fui. Do Elton e do Eduardo, agora o Eduardo até está aqui no Braga. Quando o Eduardo falou na conferência em Poiares do percurso dele, identifiquei-me em muita coisa da forma como ele se sentia, porque felizmente aquela conferência é um bom espaço para partilha de conhecimento. Por vezes até são momentos e eventos em que as pessoas se tornam muito fechadas e é o mínimo do meu trabalho, é aquilo que eu faço por fora. Aqui, eu acho que há muito agora nem tanto. Eu estava a falar disto com o João há bocado, porque ele disse: eles aqui, se quiserem fechar o treino, não podem. Vais na estrada, já vais a ver o treino. Sim. E em termos dos treinadores, às vezes gostam muito de fechar, não é? Muitas vezes eu não vou ensinar tipo, um estagiário. Não vou para aqui ninguém estagiar, não vou agora andar a ensinar a treinar. Exato. Ou então vai apanhar bolas só. Exato. E eu acho que nesse sentido até a conferência em Poiares é um grande momento de partilha, porque as pessoas chegam lá, os oradores e preletores, tudo o que seja, convidados, vão sempre com uma abertura muito grande àquilo que é a partilha de conhecimentos, de experiências, e não escondem nada. Sim. E foi nesse sentido até que eu, ao ouvir o Eduardo, identifiquei-me com imensa coisa. E depois é um guarda-redes muito acessível. Ele ainda no outro dia respondeu um Insta Story meu e a gozar e acho que isso no fundo também passa a ideia de que, e eu uma vez disse ao Elton, para tu seres grande, basta ser simples. E isso aconteceu numa situação em que nós tivemos aqui o Braga Day e eu tinha sido uma das jogadoras que tinha que estar lá de tarde, e o Elton estava lá no mesmo ringue, nós estávamos a fazer um jogo e eu vi o Elton e eu estava a falar, uma colega minha estava ao meu lado e disse: olha, vou pedir ao Elton, porque ele de vez em quando lá manda aquela mensagem de apoiozinho no Insta, e isso é bom, porque o Elton é uma referência. Claro. E para mim, enquanto guarda-redes, também, lá está, é uma coisa que também me dá muito orgulho e satisfação do meu trabalho, é quando eu vejo guarda-redes, rapazes, novinhos aqui do Braga, a quererem tirar foto. A tal referência que nós falamos no início. A mandarem mensagem de apoio, e isso no fundo, já não são só as meninas que olham para nós, os rapazes também olham para nós, os homens também olham para nós. E o Elton também deixa sempre aquele carinho, e isso é bom. E eu estava naquela, isso ainda foi na fase inicial, eu agora tenho um bocadinho mais à vontade com ele, e eu estava naquela de pedir uma foto, e ele sai do nada, sai do meio, levanta a mão e não sei o quê, e vem à minha beira e um abraço, e eu fiquei mesmo à toa, e toda a gente a olhar, como que vocês são amigos, ou o que é que está a acontecer? E no momento que estás à espera e quando acontece... Exatamente, e eu fiquei à toa e disse assim: Elton, eu ia ter consigo para tirar uma foto. E ele: claro, anda cá menina, tira aí. E eu fiquei naquela e lá está, no fundo, se tu fores simples, és grande. E ele é uma pessoa mesmo muito simples e enorme. Sim, e há muitos dos que nós vemos, muitas das personalidades que nós vemos é um pouco assim. Sim, e lá está. O Iniesta, acredito que também seja muito assim. Sim, o Iniesta é uma referência para mim, porque eu sempre gostei de futebol de posse. Sou uma apaixonada por futebol de posse. Sim. E então, na altura do Barcelona, eu admirava o Iniesta, porque ele tem uma capacidade de jogo incrível, leitura de jogo, ele é super inteligente a jogar. E então era mais nesse sentido, a admiração pela inteligência e por aquilo que ele impunha no jogo, porque muitas vezes quem tem o destaque ou é os guarda-redes, às vezes nos piores casos, ou então porque asseguram um jogo, ou então são os avançados, e depois ali os médios, raramente... Perde-se ali pelo meio. Exatamente. E é o essencial. Eu costumava dizer, nós enquanto treinadores falamos,
sobre isso, não é normal, falas sobre futebol, vês, não falas só da tua equipa. E é verdade, se calhar para anular o Barcelona não era 3 ou 4 em cima do Messi, era, se calhar ali anulavas o Iniesta, o Xavi, Sim. na altura. Sim, e eles já grandes jogadores. não jogavam no Real Madrid era o Modric e anulavas ali. E o Ronaldo se calhar já não chegava mais ao Ronaldo. Exatamente, ali, assim, eu acho que para mim todos os setores são importantes, mas o setor médio acho que é fundamental no jogo de uma equipa. E depois há sempre, exato. Depois há sempre ali um jogador que é muito criativo e que é ele que constrói o jogo, claramente. E o Iniesta era uma referência nesse sentido. E no feminino, referência? Pode ser nacional, mas se calhar. A minha referência nacional, eu ia dizer que a minha referência nacional era eu. Mas estava a brincar. Não, mas a nível do meio campo. Do meio campo, ok. No seguimento de. A Dolores. A Dolores é uma máquina. É? Sim. Assim, Sim, em termos, isolando aqui em termos de seleção, a Dolores é sem dúvida a jogadora que eu admiro mais e já o fiz publicamente. Ela é incrível e lá está, ela é muito construtora, é criativa, raçuda, tem uma postura impecável e é humilde. E para mim isso são características que no futebol têm que prevalecer sempre. E só assim é que nós podemos atingir o sucesso. Acho que sim. E gente, vamos com 1h20. Peço desculpa a quem está a ouvir, a gente alongou-se um bocado mais porque a conversa estava boa. A Ruth também tem que ir embora porque tem compromissos e nós também. Pronto, isto vai ser um bocado assim. Se calhar há uns que vão ser só 40 minutos ou 30, outros que vão ser 1h20. A ideia é mesmo esta, nós estamos aqui à vontade, e agradecer quem está desse lado. Já agora, eu não sou muito bom a fazer isto, mas deixem lá os comentários, estrelas, se for no iTunes é estrelas, comentários, deixem-nos o nosso feedback, é importante nós também irmos tendo algum feedback, saber o que é que vocês acham. E pronto. Obrigado, Ruth. Ainda não sei quando é que isto vai sair, e pronto, e ficamos por aqui. E é isto. E agora entra a genérica. Futebol de salto alto.